Senhor seja sobre a sua vida, amém? Hoje é o nosso primeiro dia de jejum, 21 dias na presença do Senhor, amém? Que nesses 21 dias você possa, de fato, ter a sua vida transformada, ter a sua vida plena, estabelecida, que sua comunhão com o Senhor seja renovada, de fato. Aqui esse é o ponto principal, né? Nós temos a nossa comunhão renovada, temos a nossa devoção aumentada. E toda vez que nós falamos de jejum, é importante relembrar que jejum é oração intensificada, né? Então não espere que as coisas vão ficar mais fáceis. Na verdade, é pelo contrário, né? Você vai ter mais resistência, vai perceber mais setas por parte do diabo, você vai perceber mais resistência por parte da carne, mais resistência por parte da alma, né? E dessa forma você tem que perseverar. A perseverança, né? Ela fala, pastor, mas no primeiro dia você está falando de perseverança? Não, eu estou avisando desde antes, né? Porque nós entendemos que é uma guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, né? Por isso que nós jejuamos, né? Por isso que isso não é uma diversão evangélica, né? Não é um entretenimento gospel, né? Isso é vida cristã. Isso é o que é na verdade, né? Porque muitas pessoas têm uma compreensão de que elas vindo, né, servir o Senhor, as coisas vão, né, necessariamente não exigir nenhum sacrifício. Pastor, estou na graça, então eu preciso do sacrifício, né? Eu expliquei isso no culto ontem, né? Não é uma questão de você sacrificar para Deus, é uma questão de você tratar, disciplinar o seu corpo, para você perceber melhor o seu espírito. É uma questão de você ter uma clareza de propósito, você ter uma prática espiritual mais aguçada, né? Uma sensibilidade espiritual mais aguçada, com o fim de você poder servir ao Senhor com mais excelência. Amém? Porque se você não tem o seu espírito aguçado, invariavelmente as influências dos pensamentos da carne vão interferir na sua vida, não é? E como que a gente vence isso? Nós estamos jejuando. O jejum já é um bom começo para você poder vencer isso. Agora, não negue também as setas que vêm no seu pensamento, né? Guarda o seu ambiente espiritual, guarda o seu ambiente de devoção, de comunhão com o Senhor nesse período. Por quê? Porque você vai ser atacado, porque você vai ser resistido, né? Porque as coisas vão se levantar contra, né? Mas o inimigo já é caído por terra no nome de Jesus, né? E nós temos esse tema, 21 dias na presença, né? Como assim presença? Não é? Como eu expliquei também ontem, nós estamos falando de presença manifesta, não é presença, né, de você saber que está lá, mas é a presença de você desfrutar, né? E a primeira característica de quando alguém está presente num lugar de uma forma efetiva é que você vê, é que você enxerga, né? Você pode contemplar, né? Nós, quando temos alguém admirável diante de nós, né? Alguém que você ame, alguém que você admira, alguém que seja um referencial, você gosta de ficar o quê? Contemplando essa pessoa. Você gosta de ficar olhando essa pessoa, né? Seja por ela ser bela, seja por ela ser interessante, né? Você gosta de ficar olhando. Então, o que não te interessa, você não olha, não te atrai, né? E o Senhor, Ele, a palavra diz que Ele é o amado das nossas almas, né? Então, o desejado das nações. Então, o Senhor é realmente lindo, né? E você precisa entender que em nós, de nós mesmos, não há bem nenhum. Não há nada conosco que seja realmente proveitoso espiritualmente, né? Mas quando nós contemplamos o Senhor, a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória à sua imagem. Então, é, é, se não me engano, era Charles Spurgeon que costumava dizer o seguinte: se você vê alguma coisa ruim em mim, é de mim mesmo. Mas se você vê alguma coisa louvável, alguma coisa agradável, isso é do Senhor. E, literalmente, né, o que há em nós, que as pessoas às vezes admiram, na verdade é o Senhor. Nós, sem o Senhor, não somos coisa alguma,
né? O que há de valioso em nós é o Senhor que coloca em nós. Se há alguma humildade, se há alguma virtude, se há alguma bondade, se há alguma medida dessas coisas, é o Senhor quem coloca em nós. Né? Se há alguma coisa, né, que seja admirável, né, que seja respeitável, agradável, que seja de boa fama, se alguma glória há, se algum louvor existe, né, a palavra de Deus diz, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento tem que ser em meditar no Senhor, na sua palavra. E quanto mais você medita no Senhor, mais a imagem dele vai sendo impregnada em você. Por que o homem lá fora ele não se parece com Deus? Não é? Então, o Senhor é tão maravilhoso. Mas o que o inimigo fez, conforme lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que eles não vejam a glória de Deus, que é Cristo, a imagem de Deus. Então, como eles não conseguem ver o Senhor, eles não conseguem ser o quê? Transformados. Né? Olha, uma prova natural disso, que isso é verdade, você costuma ver pelos artistas. Né? Então, os artistas, quando eles costumam ser idolatrados, né? Aqueles que seguem eles, os seguidores dele, costumam se vestir igual, falar igual, né? Coloca foto no quarto e assiste reportagens e shows, seja lá o que for. Então, eles tendem a ter um comportamento igual, você vê isso muito nos adolescentes. Né? Então, eles são transformados à medida que eles contemplam, não é? À medida que eles contemplam. Então você vê, quando você vê duas pessoas apaixonadas, né? Quando duas pessoas apaixonadas elas convivem, né? De tanto se contemplar, elas costumam acabar pegando as mesmas manias, né? Elas pegam as mesmas risadas, os mesmos gostos, né? Então elas costumam ter uma convivência que acaba transformando uma semelhança do outro. Né? Então, quanto mais você se apaixonar pelo Senhor, né, mais você vai gostar do que Ele gosta, mais você vai admirar o que Ele admira, mais você vai querer seguir o que Ele segue, né? Mais você vai ter prazer no que Ele tem prazer, mais você vai ter ódio pelo que Ele odeia. Então, o seu contemplar o Senhor vai te colocando a imagem e semelhança dele, sendo restaurado no seu coração. Né? Às vezes você fala, tem hora que eu não me reconheço, às vezes eu sou iracundo, né? Às vezes pensamentos me assaltam a mente, às vezes respostas, reações que eu não esperava, mas é porque você precisa contemplar o Senhor. Contempla com Ele, convive com Ele. E à medida que você convive com Ele, com a sua palavra, as suas reações vão sendo mudadas. Né? Você vai se tornando parecido com Jesus. A imagem dele vai sendo impregnada em você. E aí uma das características primeiras que, que é colocada em nós é o amor dele. É o amor dele pelo seu povo. Né? Em todo o Velho Testamento, você vê o Senhor, ele conduzindo aquele povo com laços de amor. Você vê o Senhor conduzindo, ele se identificando, né, com aquele povo. Então ele vem, se mostra a Moisés numa sarça. Não é engraçado porque o Senhor teve que se mostrar numa sarça. Né? Por que não desceu um anjo de luz com a espada desembaiada e dizia: Moisés, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso? Mas ele aparece numa sarça. Ele queria ensiná-lo. Ele queria ensiná-lo. Né? Que o amor, quando você ama, você se humilha. Você se faz humilde por quem você ama. Para se tornar o que? Acessível. Acessível. Né? Mas, com certeza, Moisés temeria o Senhor se ele aparecesse no anjo. Mas ele dificilmente ele se identificaria. Não é verdade? Ele falou, poxa vida, agora ele aparece aqui como fogo numa sarça, isso é extraordinário. Você sabe, uma das coisas mais surpreendentes que eu conheço, de pessoas que são influentes, pessoas às vezes ricas, pessoas às vezes famosas, são aquelas que conseguem, mesmo diante da fama ou da riqueza, se conservarem humildes. É uma demonstração de amor. Sabe? Alguém que é amado, ele é humilde, ele não precisa ficar pisando, humilhando, porque ele sabe que é amado. Não é? Eu sou seguro do amor de Deus por mim. Então eu não preciso humilhar ninguém. Eu não preciso, né, crescer sobre ninguém. Porque, né, eu sou guardado por esse amor. Entende? Agora, quando você é honrado, quando você é enriquecido sem humildade, você acaba se tornando uma pessoa áspera. Você acaba se tornando uma pessoa que se sobrepuja, que se sobrepõe sobre as outras. Não é verdade? Mas o Senhor, ele põe em nós
o amor dele, não só para que nós nos sintamos amados, mas que isso é para que isso nos conserve humildes, para que isso nos conserve com a sensação de que eu não preciso conquistar mais nada. Eu não preciso dominar sobre ninguém. Eu não preciso empurrar minha opinião sobre ninguém. Eu não preciso empurrar minha posição sobre ninguém. Porque eu já sou amado pelo Senhor. E o Senhor também ama meu irmão do mesmo tanto. Por que eu vou perder o irmão que o Senhor pelo qual morreu para poder ganhar? Por que eu vou humilhar aquele que o Senhor quer exaltar? Por que eu vou condenar aquele que o Senhor quer salvar? Seja ele quem for. Então, o amor é uma característica que é colocada em nós quando nós contemplamos o Senhor. Então, outro fato que o Senhor se apresenta, para aquele povo, ele apresenta como uma coluna de nuvem para proteger eles durante o dia, como uma coluna de fogo para conduzir durante a noite. Né? Então, você vê que o Senhor ele usa elementos muito simples. Mas o que tem de extraordinário numa nuvem por si só? Não é verdade? O que tem de extraordinário numa labareda? Mas ele se coloca dessa forma. Ou seja, porque ele está simplesmente do alto nos protegendo. Ele está simplesmente se fazendo nuvem, se fazendo fogo, tanto que ele simplesmente se fez homem. Ainda vou chegar nessa parte. Né? Então, quando eles vão sendo conduzidos, o Senhor, por amor, se mostra de uma forma muito singela, né? Extraordinária aos nossos olhos. Mas para Deus, o que é o Deus do universo se fazer como uma nuvem? Não é verdade? Então, você vê que ele se identifica conosco em elementos muito simples. Em Isaías 63, verso 9, diz que em toda angústia daquele povo, ele foi angustiado. Todo. E o anjo do Senhor salvou eles. Por amor, pela sua compaixão, ele remiu. Ele tomou e conduziu todos os dias da antiguidade. Ou seja, o que aquele povo sofreu, ele estava lá para sofrer junto. Então, no dia da angústia que você estiver sofrendo, acredite, o Senhor vai estar sofrendo junto com você. A Bíblia chama o Espírito Santo de Paracleto, é um ajudador. Ele vai estar junto todo o tempo. No tempo da sua angústia, no tempo da sua alegria, ele está ao seu lado. Então, essa é a expressão do amor do Senhor. Sabe? Alguém que está junto quando você precisa. Entende? Você tem alguém que está junto de você quando você precisa. Não é? Nem só quando você quer, mas quando você precisa também. Também quando você quer. Não é? Em todo o tempo. E você precisando ou não, e você querendo ou não, ele está lá, que é mais extraordinário ainda. Né? E querendo relacionar com você. Esse é o Espírito Santo, esse é o Senhor. Não é? Então, ele tem esse amor presente, atuante, influente, né? Conquistador todo o tempo conosco. Né? Então, quando o povo foi afligido, o Senhor foi afligido também, está dizendo esse texto. É que ele sofreu também. O Senhor não tem prazer no seu sofrimento. Né? Ao contrário do que às vezes muitas teologias pregam, né? A teologia do sofrimento, você é santificado pelo sofrimento, você, né, você glorifica a Deus só no seu sofrimento, né? Existe toda uma crença por trás dessa coisa, né? Mas acredite em mim, o Senhor não tem prazer no seu sofrimento, o Senhor não tem prazer na sua angústia, o Senhor não tem prazer, né, na sua tristeza. A sua luta, sim, realmente gera, a palavra diz, um eterno peso de glória. As tribulações do tempo presente, elas realmente vão gerar uma recompensa. Mas são aquelas tribulações em que você coloca o Senhor, reconhece que Ele está ali participando contigo para te dar força e você depende dEle. Naquela provação que é por causa da sua indiferença ao Senhor, né? De você caminhar fora do propósito de Deus para sua vida. Não é disso que está falando lá. Né? Está falando daquela tribulação, daquela luta que você passa justamente por ser fiel ao Senhor. Né? Uma outra característica que você é mudado por contemplar o Senhor é a humildade. Né? Humildade e graça. É impressionante como o Senhor é humilde. O Senhor, né, no mesmo sentido que eu estava falando, né, ele sendo Deus do universo,
sendo o Senhor de toda a criação. Olha onde que ele veio nascer. Onde que ele veio nascer? Ele veio nascer, né, num coxo de comida para animal, feito de pedra ou de madeira, né? Em Belém, a menor cidade de Israel. Israel, um pequeno estado do Império Romano naquela altura, né? Então, ele sendo o rei do universo, talvez nasceria se fôssemos nós. Se eu e você fôssemos escolher um lugar para nascer, onde você e eu escolheríamos? Num palácio, né? Com certeza, né? De preferência com muitos quartos, né? Com muito conforto, com muita comida, né? Mas ele escolheu nascer na manjedoura. Ele escolheu nascer, né? No que era um tabernáculo de animais, né? Numa cidade pequena. Por que nasceu assim? Né? Por que nasceu assim tão pobre, sendo o rei do universo? É, eu creio que foi para mostrar que ele não veio só para uma classe especial de gente, não veio só para uma elite, só para um clero. Ele veio para todos, né? Ele veio para todos, porque os pais deles eram pobres, José e Maria eram pobres, né? A prova disso é que eles, né, não tinham condição nem de pagar uma hospedaria, ou se tinha também chegaram tarde, por conta que não tinha transporte adequado, né? Embora você entenda uma coisa, eles não ficaram pobres. Eles não ficaram pobres. Depois que Jesus nasceu, três presentes foram dados a eles. Quais presentes? Ouro, incenso e mirra. Eram coisas caras. Isso significa o quê? Que depois que Jesus entra na sua vida, você vai prosperar. Você vai avançar. O Senhor vai abençoar você. Aquela família recebeu recompensa, recebeu ouro. Pode ter certeza que não foi pouco. Incenso e mirra também, né? Então, eles foram presenteados. Está lá em Mateus capítulo 2, verso 11, depois você lê. Então, quando Jesus entra na sua vida, os tesouros do céu são abertos sobre você. Você prospera, naturalmente, espiritualmente, emocionalmente. Amém? Então, é uma característica que ele se fez humilde. A humildade, ela faz com que você seja capaz de se identificar com quem está com você, né? Eu fico olhando pessoas, às vezes, que não se identificam, né? Não se identificam, elas não têm pena. Ver alguém sofrendo, elas literalmente elas não têm a capacidade de se colocar no lugar, não é? Eu falo, Senhor, falta tanto do Senhor, né? E eu fico com medo, às vezes, de estar comportando assim também, né? Às vezes, de ter alguém sofrendo e eu, em vez de estender a mão, eu digo bem feito, né? Bem feito, bem feito. Esse negócio de bem feito é muito perigoso, cuidado com isso. A Bíblia te alerta a respeito disso, né? Leia Provérbios e você vai entender o que eu estou falando, né? Nós devemos ter uma postura como de Cristo, né? Cristo, diante daquela mulher, né, que foi pega em flagrante adultério, ele teve uma postura humilde. Ele era o único que poderia condenar. No entanto, o que ele fez? Né? Ele perdoou. Ele tanto mostrou para quem estava lá que todos estavam condenáveis, quanto para ela também. No entanto, nem aqueles, nem esse, nem esta ele condenou. Pelo contrário, né? Ele colocou um espelho. Eles não reconheceram, né? Eles só sentiram um remorso e saíram. Mas ela ficou perto dele. Por quê? Porque ele é humilde. Porque é a humildade. É muito ruim quando você está perto de gente arrogante, orgulhosa, prepotente, né? É difícil até conversar, né? Não tem nem palavras às vezes. Mas o Senhor não. A qualquer momento que você chega diante do Senhor, o Senhor te ouve. O Senhor se identifica, né? O Senhor, ele compartilha com você, né, da solução para os seus problemas. Ele não vai compartilhar dos problemas dele mesmo porque ele não os tem, né? Nesse ponto, ele não vai conseguir fazer isso por você. Você vai ajudar o Senhor, mas ele vai compartilhar as coisas do coração dele com você. Ele vai compartilhar os anseios do coração dele com você. Vai compartilhar os sonhos que ele tem. Aquilo que é objetivo, aquilo que tem valor para ele, ele compartilha com você. Então, a humildade é uma característica de pessoas que veem o Senhor. Quando você vê um crente arrogante, você sabe, é crente, é filho, mas não relaciona com o Senhor. Então, quando condena, quando fofoca, né? Quando denigre, né? Quando você vê alguém criticando, é porque não tem um relacionamento de fato com Cristo, né?
É filho, tudo bem, mas não tem um relacionamento íntimo. Né? Outra característica, que ele é submisso. Submissão e sabedoria é outra característica do Senhor. Né? Você sabe, quando o Senhor tinha 12 anos, ele foi ao templo. Né? Estava ali com os doutores da lei, reunido com os doutores da lei. Né? E ele, a Bíblia diz que ele ouvia e fazia perguntas. Mas ele estava ali conversando com pessoas que eram consideradas muito elevadas no nível de conhecimento, né? Mas ele perguntava, engraçado que ele não perguntava porque ele queria saber, né? Ele perguntava porque ele já sabia a resposta e queria transmitir o conhecimento dele, né? Quem anda comigo sabe que eu gosto de ensinar fazendo perguntas, né? Então eu começo sempre fazendo perguntas. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm dúvidas de coisas que elas não sabem que têm dúvidas. Elas acham que sabem, mas na verdade, quando eu pergunto, elas não sabem. Né? Por que, que elas não sabem? Porque tem essa questão de meditar na palavra, de investir tempo pensando no assunto, né? E passar o dia fazendo aplicações a respeito daquilo. Né? Isso enche meu coração. Né? Então isso tem que encher seu coração também. Né? Quando você permite a sabedoria do alto entrar dentro de você, né? Você passa o dia meditando, você faz coisas meditando naquilo. Né? E o Senhor fazia isso, ele perguntava com o fim de saber se as pessoas sabiam, porque ele queria uma oportunidade para poder ensinar. Né? No entanto, sendo tão sábio, ele também era submisso. O que, que aconteceu logo em seguida? Né? Os pais dele foram atrás dele, foram buscar ele. Né? Está lá em Lucas 2, 51, 52, está registrado lá, né? Que e desceu com eles para Nazaré. Os pais foram lá, chamaram ele e foi para Nazaré. E o que diz em seguida? E lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, a sabedoria e a submissão são duas coisas que caminham com aqueles que têm o caráter de Cristo, com aqueles que contemplam o Senhor. Por quê? Porque, em geral, pessoas sábias, segundo o mundo, elas são arrogantes, são prepotentes, elas são orgulhosas, elas não se submetem, porque ele é que sabe. Quem é você para dizer algo para mim? Quem é você para, né, dizer o que eu sei, o que eu não sei? Né? Olha o tanto que eu estudei, olha o tanto que eu li, olha o tanto que eu fiz cursos. Né? Então, normalmente elas não submetem, mas o Senhor, humildemente, ele se submete, sendo tão sábio, sendo, na verdade, o mais sábio. Né? Então, o homem normalmente se submete àqueles que são mais fortes, mais sábios que ele, né? Mas o Senhor se submeteu a quem sabia muito menos ou quase nada perto do conhecimento dele. Né? Isso fez ele o quê? Acessível. Acessível. Você quer ser alguém acessível, fala da parte de Deus? Então você tem que ser submisso. Você tem que crescer em sabedoria, mas também em submissão. Tem que se entender que é um caminho de humildade a submissão. Outra característica do Senhor é que ele é majestoso e nobre. Pessoas nobres carregam a característica de Cristo. Pessoas nobres carregam o caráter de Cristo. A nobreza que eu estou falando aqui não está associada à riqueza. Está associado a uma postura de bom caráter mesmo. Pessoas nobres, né, elas valorizam quem está perto dela. Elas valorizam quem está do lado. Elas valorizam quem está atrás, valorizam quem está na frente, valorizam quem está em cima, né, valoriza quem está ali servindo. É nobre. Ele tem uma postura de dignidade para todos aqueles que estão com ele. Essa é a nobreza. Né? Você sabe, Jesus, ele era humilde com todos os pecadores. Você não vê Jesus dando cacetada na cabeça de nenhum pecador, mas você vê ele sendo duro, firme com os fariseus. Por quê? Porque eles queriam ser assim. Porque era a forma como eles tratavam, não é? E a forma como eles lidavam, que se achavam tão justos. E na sua justiça, Jesus mostrava: você não é tão justo assim. Não é? Só que, porém, lá em João capítulo 3, um deles vai encontrar com Jesus às escondidas, chama Nicodemos. Né? E engraçado que esse é um pecador, existe pecador imoral, né? Quando eu falo pecador, é esse que vem na sua cabeça mesmo. Mas existe o pecador moral também, né? Esse excesso de moralidade, essa religiosidade é pecado também, não é? E o Senhor, você vê que o Senhor, ele não despreza Nicodemos, ele vai se encontrar com Nicodemos, não é? Talvez você, depois de ler tanto sobre os fariseus, você fala como que Jesus vai encontrar com um fariseu. Mas Jesus foi.
Porque Nicodemos, de fato, queria encontrar com o Senhor. De fato, ele queria, né, submeter de alguma forma ao Senhor. E ele, nessa nobreza, por tratar cada um conforme a sua posição, em dignidade, ele se submeteu e falou: vamos lá, vou conversar com Nicodemos. Né? E o Senhor não repreendeu Nicodemos, né? Porque Nicodemos estava encontrando na noite, falando: papelão, hein, Nicodemos? Tá com medo, né? Você não me assume, não. Você não é crente, não. A gente diria hoje, né? Você não é crente, não. Né, Nicodemos? Queria vir encontrar comigo de noite à escondida, seu crente 007, né? Crente espião. Né? A gente talvez colocaria uma série de tarjetas, né? De definições em Nicodemos. Mas o que o Senhor fez? Foi encontrar com ele. Né? Ele respeitou, considerou Nicodemos e pregou para Nicodemos. Eu não sei se você sabe, o versículo mais conhecido dos crentes. Ele falou para Nicodemos. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falou para Nicodemos. Engraçado, Jesus não falou para o pecador. Para um pecador imoral, falou para Nicodemos, às escondidas, à noite. Foi uma das maiores revelações que alguém já pudesse ter, talvez a maior. Né? Tanto que é o versículo que é quase que lei entre os crentes ter que saber ele de cor. Né? Então, outra coisa, né? Ele ouviu dizer: Deus enviou seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Não para julgar o mundo, mas que ele fosse salvo. Olha só, e nós às vezes somos tão cheios de julgamento, né, com diversas situações. Às vezes a gente julga o pecador imoral, às vezes a gente julga o pecador moralista, religioso, né, mas o Senhor Jesus, ele oferece salvação para todos. Né? Por quê? Porque ele é nobre. Nobre. E outra coisa que acompanha o Senhor é gentil e amoroso. Pessoas gentis e amorosas é porque elas carregam o caráter, porque elas carregam, né, a posição, porque elas carregam um relacionamento, a intimidade com o Senhor. É muito bom andar perto de gente gentil e amorosa. É muito bom. Né? Gente que é atenciosa, carinhosa. Né? Mas isso por quê? Porque é o caráter de Cristo. Né? Como eu falei, como o Senhor tratou aquela mulher samaritana, ele não foi áspero com ela. Ele foi o quê? Gentil e amoroso. Foi gentil e amoroso. Ele não foi taxativo, ele não foi ríspido, não foi aplicador da lei como nós gostamos de ser. Né? O que normalmente nós fazemos quando alguém erra perto de nós? Normalmente já passa uma mensagem para alguém. Viu o que fulano fez? Você não sabe o que fulano está fazendo. Você não sabe o que Beltrano aprontou. Não é? Isso não é gentileza. Isso não é demonstração de amor. Isso é demonstração do maligno. Né? Atitude maligna. O Senhor não. O Senhor ali onde estava mesmo. Não foi para outro lugar. Não chamou ninguém. Né? Ele perguntou: mulher, cadê a sua acusação? Ou seja, cadê aqueles que aplicam a lei em você? Por que eles foram embora? Porque perto da gentileza, do amor, perto da graça do Senhor, toda a maldição da lei, ela é apagada. Ela é anulada. E o Senhor vai e fala: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Então, por quê? O Senhor gentilmente, amorosamente liberou o perdão. Outro caso, com a outra mulher, ali no poço, né, em Samaria. O Senhor libera uma palavra de perdão para aquela mulher. A mulher já tinha vários divórcios, já tinha vários relacionamentos, com certeza era má vista na cidade. Tanto que ela ia sozinha no horário que ninguém ia buscar água, porque ela se isolava. E o Senhor falou o que para ela? Né? Se você quiser, você vai beber da água da vida. O Senhor quis demonstrar para ela toda aquela riqueza, toda a vida que ele tem para mostrar para ela. Então o Senhor foi muito gentil com ela. Ela ficou perplexa, ela ficou sem entender. Né? Uma outra ocasião, né, que o Senhor demonstra no seu caráter. Ele se ira. O Senhor se ira. Pessoas que se relacionam com o Senhor se ira. Mas se ira com o quê? Mas, pastor, você não acabou de falar que o Senhor é gentil, amoroso, agora você vem falar que ele se ira. Não, o Senhor não se ira com as coisas que você se ira, não, é diferente. O Senhor se ira
né? Quando alguém age com lei, age com legalismo, age de forma comercial em relação ao evangelho, buscando interesse próprio, né? A questão dele dentro do templo é a maior demonstração disso, né? Então, outro caso que houve que o Senhor, em que ele se indignou, né, foi quando ele foi curar um homem com a mão ressequida, né, dentro de uma sinagoga, e quiseram repreender ele por curar no sábado. Ele falou: por acaso se não se cura no sábado? Se o seu animal cair, você não vai curar, né, na vala no sábado, você não vai lá resgatá-lo, você não vai salvá-lo? Né? Se alguém precisar de ajuda, você não vai fazer o bem no sábado? Né? E ele, né, indignado, ele vai e manda que aquele homem estenda a mão e seja curado. Então, você se ficar irado, indignado, é com as coisas que o Senhor se ira, com a maldade, com a injustiça, com a perversidade, sabe? Não com o erro do seu irmão, não com o erro da sua irmã, não né, quando quem está perto de você falha. Não é contra pessoas, sua luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos que atuam. Então, você se indignar com aquilo que o Senhor também se indigna. Amém? Aleluia. Vamos orar nessa manhã. Acho que você está aí com as suas fichas de oração, não é? Espero que você tenha as suas fichas em mãos. Eu estou aqui com as minhas 4. Esse jejum são 4. Amém? Pega a sua ficha de alvos pessoais, aquele que você vai colocar diante do Senhor durante esses 21 dias, para que o Senhor mova na sua vida. Amém? E eu vou orar abençoando o seu dia. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos e liberamos uma palavra de bênção sobre cada um dos nossos irmãos que aqui estão conectados nessa manhã. Espírito de Deus, que o Senhor derrame luz, que o Senhor derrame graça e favor, que o Senhor derrame uma medida de fé. Espírito de Deus, ministra sobre cada um deles. Ó Deus, a fé, ó Deus, para poderem se apropriar daquilo que o Senhor tem para eles. Para eles se apropriarem daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor falou, daquilo que precisa ser feito. Pai, nós lançamos uma palavra de bênção e de favor da parte do Senhor. Deus, para que a tua vida, o teu poder, tua graça e tua glória venha se manifestar sobre cada um deles. Pai, repreende todo espírito maligno que se levanta contra, que resiste ao cumprimento da tua vontade na vida dos meus irmãos. E declaramos que cada um daqueles pedidos que eles têm colocado diante do Senhor, crendo, eles receberão para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Até amanhã, às 6 da manhã, no nome de Jesus.